Oi, crianças, boa tarde. Hoje nossa aula será de geografia e daremos continuidade àquele conteúdo sobre paisagens diferentes, modos de vida diferentes. Então, vocês lembram dos tipos de comunidades que nós estudamos? Então, foram comunidade indígena, comunidade quilombola, comunidade extrativista. Hoje nós veremos mais duas comunidades: a comunidade ribeirinha e a comunidade cigana. Então, peguem a apostila e vamos começar. Então, nas aulas anteriores, vimos tipos de comunidade: comunidade indígena, comunidade extrativista, comunidade quilombola. Hoje veremos a comunidade ribeirinha. As pessoas que vivem nessas comunidades sobrevivem da pesca como sua principal atividade por se localizarem na beira dos rios. Também praticam o extrativismo vegetal, com a extração da malva, que é uma fibra que serve para a produção de tecidos e estofados, a qual também é fonte de renda para os ribeirinhos. Essas comunidades, elas vivem em casas de palafitas e o meio de transporte são os barcos e outras embarcações. Os rios influenciam o dia a dia dessa comunidade. Na época da cheia, os ribeirinhos são forçados a saírem de suas casas, pois ficam totalmente alagadas. Na seca, as crianças aproveitam para brincar e utilizar o campo flutuante para jogar o tão querido futebol. Então, gente, observem as casas das pessoas que vivem na comunidade ribeirinha. São palafitas. Palafitas são casas que são construídas em cima dos rios. Página 39. Vamos refletir e produzir uma história a partir dessa imagem e dos questionamentos abaixo? Então, a imagem é essa da página 38, né? Vocês irão produzir uma história sobre a vida ribeirinha, não será em dupla. Então, vocês vão se basear nesses questionamentos aqui, que estão aqui abaixo, ó. Como os ribeirinhos conseguem se deslocar por espaços como esses? Em que podem trabalhar? Como eles escapam dos períodos das cheias? O que os rios podem fornecer para essa população? O que mais você imagina a respeito da vida dos ribeirinhos? Página 40, comunidade cigana. Quem já viu alguma comunidade cigana? Então, antigamente, essa comunidade era nômade. O que é nômade? Não possuía moradia fixa e vivia em acampamentos por tempo indeterminado. O artesanato, o comércio e o entretenimento são os principais ofícios do povo cigano. O café forte e sem açúcar é um dos produtos da culinária cigana. No dia 18 de abril é comemorado o Dia Internacional do Cigano, decretado na Polônia em 1990. Página 41. Com esse estudo das diferentes comunidades, podemos viajar por vários cenários e observar vários tipos de paisagens e a transformação delas a partir da sua dinâmica cultural. Agora, exercícios de fixação, questão 7. Leia este texto e depois comente sobre o que é falado nele.
E foi aí que começou a nossa preocupação em fazer com que a sociedade brasileira também começasse a tomar consciência dessa luta. Porque o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: hoje, a luta em defesa da Amazônia não interessa só a nós, seringueiros e índios, mas é uma luta que interessa a toda a sociedade brasileira e ao mundo inteiro e a todo o planeta. Nós, os seringueiros, não queremos transformar a Amazônia num santuário. O que nós não queremos é a Amazônia devastada. E aí se pergunta: qual é a proposta que vocês têm? E nós então começamos a discutir além da questão da luta contra o desmatamento. Nós começamos a apresentar a proposta alternativa para a conservação da Amazônia. Essas propostas se baseiam hoje na criação das reservas extrativistas. Os seringueiros não se interessam e nem querem o título de propriedade. Nós não queremos título nenhum e nem ser donos da terra. O que nós queremos é que a terra seja de domínio da União e de usufruto para os seringueiros e dos habitantes da floresta. Então, o texto fala da luta dos seringueiros e indígenas para a conservação da Amazônia e das suas culturas, que vêm sendo devastadas pelas atividades econômicas. E atualmente é grande o desmatamento na floresta amazônica. Esse desmatamento vem cedendo espaço para as lavouras e pastos, provocando diversos impactos ambientais. Página 42, questão 8. Considerando todas as informações adquiridas anteriormente, pode-se dizer que as paisagens elas se modificam. Como isso acontece? Questão 9. Procure no caça-palavras as diferentes comunidades existentes: cigana, ribeirinha, indígenas, extrativista e quilombola. Questão 10. Complete a cruzadinha com os nomes das comunidades. Letra A. Esses povos dançam com rostos pintados para agradecer à natureza tudo de bom que ela oferece. Então, que comunidade é essa? Página 43, letra B. Essa comunidade vive de produtos naturais que são extraídos da natureza. Letra C. Os povos dessa comunidade são descendentes dos escravos. Letra D. Os meios de transporte dessas comunidades são os barcos e as estradas são os rios. Letra E. Essa comunidade vivia em acampamentos por tempo indeterminado. Depois que vocês acharem as respostas, vocês irão completar essa cruzadinha. Questão 11. Dialogue com seu responsável, perguntando a ele sobre o fato de ter conhecido alguma comunidade ou até mesmo vivido em uma. Página 44, questão 12. Qual a diferença entre a comunidade que você vive e essas que você conheceu? Questão 13. Leia o texto e reflita. Os índios são todos iguais? Algumas vezes nos referimos aos povos indígenas genericamente como índios, porque quando falamos índios, estamos nos referindo a grupos que se reconhecem como semelhantes em alguns contextos. Apesar das semelhanças que podemos notar entre vários povos indígenas, quando eles se comparam entre si, reconhecem suas diferenças, pois prestam atenção nas particularidades de cada grupo.
Cada povo indígena possui tradições culturais próprias, isto é, tem uma história particular, além de possuir práticas e conhecimentos únicos. É a mesma situação dos franceses e ingleses, por exemplo, que recebe o nome comum de europeus, por oposição aos africanos, aos sul-americanos e outros, ainda que apresentem diferenças entre si, falem línguas diferentes, tenham festas, costumes e hábitos distintos. É por isso que não podemos dizer que existe uma única cultura indígena. Cada comunidade tem seu modo de ser. Existem, portanto, muitas culturas indígenas. Na página 45, ao final do texto, afirma-se que não existe uma única cultura. Então, vocês irão escrever aí se vocês concordam ou não com essa afirmação. E também terão que justificar a resposta de vocês. Questão 14. Agora você é o artista. Desenhe os diferentes tipos de comunidades e, em seguida, escreva características sobre elas. E aqui terminamos nossa aula de geografia. Lembrando que qualquer dúvida, estarei de plantão, tá? Então, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.